Hoje nós queremos falar sobre um tema muito importante. Primeiro, antes de entrarmos nesse tema, quem esteve aqui há 2 domingos atrás pela manhã, eu estive aqui trazendo uma palavra para vocês, mas não fui muito feliz na palavra que trouxe. Quero pedir desculpas para vocês, porque deu a impressão de que de repente eu não estava preparado para tal, mas eu estava abalado emocionalmente e tinha tomado um remédio para dormir, e esse remédio me deu um delay na cabeça e me atrapalhou muito o raciocínio, só para justificar aqui esse mau tempo que nós tivemos. Amém? Eu sei que vocês se preparam para vir aqui, vêm para ouvir uma palavra de Deus e de repente pega o pastor desestabilizado. Isso é natural porque nós somos humanos. Bênção? Hoje eu quero falar sobre a volta de Jesus Cristo de Nazaré. Deus tem tocado muito no meu coração em relação a isso. Jesus está voltando. Vamos ler aqui o texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao 2. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quero orar com vocês para que Deus fale aos nossos corações. Nós vamos estar falando sobre essa palavra agora pela manhã, estruturando quando, onde, como vai ser e o que vai acontecer, dando essas respostas para vocês. E à noite nós vamos estar falando sobre esse mesmo tema, em como nós devemos nos preparar para aguardar a volta de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Essa palavra de manhã está sendo gravada, posteriormente ela vai ser, eles vão subir para o nosso canal do YouTube, para que vocês tenham acesso e possam depois estudar melhor o que você vai ouvir aqui pela manhã. Amém? Ore comigo em nome de Jesus. Pai Santo, é a Tua palavra que nós iremos meditar num assunto tão importante que gera consolação e esperança no coração da Tua amada igreja. Faz com que o Teu Santo Espírito direcione, ó Deus, esse tempo que iremos passar juntos, fazendo com que a Tua palavra, Senhor, seja acolhida em cada coração. E como dissemos, como é o propósito da Tua palavra, gerar esse consolo e essa esperança de que o Senhor está por vir. Louvado seja o Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Apesar de nós não sabermos o dia, de fato, que Jesus voltará, nós temos que ter a volta de Jesus como iminente, como podendo acontecer a qualquer momento. A palavra diz que Ele vai vir como um ladrão. E é importante que nós entendamos isso. Nós não sabemos o dia, mas ninguém sabe quando o ladrão vem. Essa figura de linguagem da palavra de Deus mostra que pode ser inesperado. Então, se pode ser agora, eu preciso estar pronta para receber o nosso Jesus ou ser acolhido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, há 6 sinais efetivos de que a volta de Jesus é iminente. Nós temos um primeiro sinal que é terremotos. Eu fui no site da USP, que ele coloca só em 2023, agora, 26 sinais de terremoto, como é que é o termo ali? Deixa eu ver. Sismologia. 26 fatos ocorridos mundo afora, só agora, no mês 7. E se você tiver a boa memória, você vai saber que daqui a algum tempo atrás tivemos um terremoto muito sério no Líbano, tivemos na Síria, não é? E também na Turquia. Terremotos significativos. Fora o que eu estou trazendo como pesquisa, né, dos sismólogos aí, de que nós tivemos 26 registros só nesse mês. Ou seja, a terra, a natureza está sendo abalada, e é um sinal que está sendo cumprido. Tá certo? A fome no Brasil, diz algumas ONGs, alguns institutos de pesquisas, que nós temos 33 milhões de pessoas em estado de fome, que passam necessidade. E no mundo, depois da pandemia, nós tivemos aí 828 milhões de pessoas passando fome. Gente, isso é... Quantos Brasil? Dá 3 e pouco Brasil aí, né? É muita gente passando fome. Se nós parássemos e tapássemos o ouvido e fizéssemos assim um exercício de tentar ver, tentar imaginar isso, com certeza nós ficaríamos depressivos de tamanha dor que as pessoas vêm sentindo no mundo por ausência de alimento. Nós vamos ter uma crise alimentar no mundo, isso já é estatística mundial.
E a pandemia aguçou isso. Pestes, coronavírus já mostrou do que é capaz de acontecer nesse mundo, né, através de pestes. Morreram muitas pessoas. E, amados, a Bíblia profetiza isso, que nos finais dos tempos nós teríamos isso acontecendo, e nós vivemos isso. Guerras, nós tivemos guerras absurdas na Síria desde 2011, o Iêmen, o Congo, Rússia, Ucrânia, e todos os números aí são muito assustadores nessa questão de guerra. Só na Síria, amado, nós tivemos 400 mil mortos, mais de 200 mil pessoas na Síria. Nós tivemos elas desaparecidas, não se sabe o paradeiro delas. Tá certo? A população que era de 21 milhões caiu para 17 milhões em função do êxodo das pessoas da guerra. Imagine esses números, são assustadores. O Iêmen, em função da primavera árabe, teve 233 mil mortos, 23 milhões precisam de ajuda humanitária. O sistema de saúde do Iêmen acabou. É um negócio assim que está no zero, está todo mundo passando muita necessidade. No Congo, os números ainda não estão estimados de tantos mortos que são, mas há uma guerra contínua ali. A Rússia e a Ucrânia, diz o exército norueguês, que já passa de 300 mil pessoas mortas. Ou seja, isso está acontecendo agora. São coisas que estão acontecendo aí, debaixo do nosso nariz. O mapa da guerra que nós temos aí, olha lá. Nós temos a guerra civil em vermelho, nós temos o russo e a Ucrânia, né, em esse cor-de-rosa que está lá em cima, o lilás, né? Nós temos a guerra civil e terrorismo aqui, insurgentes, que está em azul. Temos também ali terrorismo, também insurgente em vermelho, em laranja. Olha quantos pontos tem muito dentro do continente africano. Essa guerra aqui, que eu não sei o que significa druk, o Mingoni? Drogas, obrigado. Também estamos lá aqui, Colômbia, né? A guerra civil ali em amarelo também, tá certo? Uma violência aí, terrorismo insurgente aí. Olha como que o mundo está. Esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Isso é pesquisas e também o que está de fato acontecendo aí no mundo. Nós temos o Talibã, nós temos aí o Iraque, nós temos vários países que estão em guerra hoje. 6 sinais da volta de Jesus. O primeiro, então, já foi cumprido e está se cumprindo. Nós estamos vivendo no meio disso. O segundo são sinais celestiais. Está em Joel, capítulo 2, verso 30 e 31. Diz assim o texto: e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do nosso Deus, de Jeová. Nos últimos anos, houve vários momentos em que a lua ficou vermelha feito sangue. Por exemplo, houve uma série de 4 luas de sangue, num período de 2 anos, 2014 e 2015. E em 31 de janeiro de 2018, houve uma supérflua lua azul de sangue, que ocorre apenas a cada 150 anos. Depois surgiu uma outra, que ele chama lua de sangue de lobo, em 2019. A profecia do sol negro também já ocorreu, e de fato houve diversos eclipses solares, na sua totalidade, como o eclipse de Singapura em 26 de dezembro de 2019 e do Chile em 2 de julho, aonde o sol foi totalmente coberto, não teve nenhum raio de luz. Tá certo? Aconteceu por 2 vezes. Em Mateus, amados, 24, verso 12, diz assim: e se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Esse é o terceiro sinal. Cá para nós, o amor das pessoas não está se esfriando. Já não há mais empatia como havia antes. Eu me lembro quando eu era criança, e naquela época tinha muita casa germinada e a divisa era de muros e muros baixos, não tinham muros altos. E dava para você se comunicar com o seu vizinho, com a sua vizinha. E nós tínhamos uma senhora que morava, vizinha nossa, chamava Dona Otília. Quando faltava alguma coisa na nossa casa ou na casa dela, ela vinha no muro e falava: ô Neuza, me arruma o sal, que acabou meu sal. Ela passava.
Quem já viveu esse tempo aí? Não era assim? Era impressionante, gravou a minha alma isso. E era ovos, tal, e depois elas devolviam uma para a outra. Está aqui o seu ovo, tal, está aqui o salzinho, né? Era impressionante como nós se dávamos bem. Na minha época de menino, nós morávamos aqui na rua Vital Brasil, na Vila Virgínia, e o pessoal ficava nas portas da casa, sentados na rua, nas calçadas, e ficavam batendo papo, né? E os meninos brincando, jogando bola, tal, ali, e depois entrava para casa, tomava banho para dormir, mas todo mundo tinha, assim, uma comunhão extraordinária. Cadê isso hoje? Esse estilo de vida nosso está fazendo com que a gente se aparte um do outro, da tal maneira que isso tem afetado até mesmo a igreja. A igreja não tem amado como deveria amar as pessoas. Eles não observam, por exemplo, dentro da sua comunhão, a ausência de um ou de outro irmão. Encostei no Silvio agora há pouco, perguntei de um casal, né, que eu estou sentindo a ausência dele. Falei, cadê eles? O pastor mudou-se e eles estão morando mais longe daqui, ele está passando por um problema de enfermidade. Então, falei para ele, mas está tudo bem? Está tudo bem. Nós precisamos aprender a valorizar as pessoas. O amor está se esfriando, isso é um fato. O quarto sinal são também nas igrejas os falsos cristos. Isso vem surgindo dentro da nossa fé, que nós já sabemos, né? Ele vai dizer assim, respondeu-lhe Jesus, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e muitos os enganarão. Isso nós já temos visto, também é um sinal cumprido, nós estamos vivendo dentro dessa realidade. O quinto é a restauração de Israel. A Bíblia fala assim, amados, em Mateus 24, 32 e 33. Aprendei, pois, da figueira a sua parábola, quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virde todas essas coisas, sabei que está próximo mesmo às portas. Ou seja, muitos creem que em 1948, quando foi declarado o Estado de Israel, aconteceu aqui o que nós chamamos de restauração de Israel. Israel foi reconhecido como nação. E dali para cá o pessoal tem feito contas a partir de profecias bíblicas e eles entendem que o tempo já deu para Jesus voltar. Ou seja, a maioria dos teólogos e estudiosos da palavra de Deus tem a volta de Jesus como podendo acontecer agora. E eu creio nisso. Eu creio que nós estamos às portas do retorno de Cristo Jesus, amado. E isso é muito significativo para mim e para você. O sexto sinal é a pregação do Evangelho, Mateus 24, 14. Ele vai dizer, e este Evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O mandamento é, ide por todas as nações e pregar o Evangelho. Este é um sinal, e eu gosto dessa palavra, porque ela não data uma data fixa da parte de Deus. É uma condicionante do Evangelho sendo pregado a todas as nações. Ou seja, Deus sabe o dia que Ele vai voltar, mas está condicionado à proclamação do Evangelho. E a globalização está facilitando muito a proclamação do Evangelho. O Evangelho tem alcançado os 4 cantos desse mundo. Então, por isso, amado, eu gostaria de despertar no teu coração um temor santo, um estado de ser de vigilância, para se encontrar com Jesus, porque Jesus vai vir te buscar. E a hora está aí. Ela é chegada. Nós precisamos estar atentos. Nós temos ali o local da pesquisa, depois vocês podem acessar isso, solicitar na secretaria e clicar lá e ler um pouco mais sobre este tema. Bom, primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês é quando. O dia, ninguém sabe. Incrível como as pessoas, sabendo disso, lendo a palavra que ele volta como ladrão, de que está condicionado à pregação do Evangelho, ainda são tentados em marcar a data. Aqui no Brasil nós já tivemos algumas pessoas que marcaram a data do retorno de Cristo. Amados, isso é como se diz, é dado um tiro no pé, porque não tem base nenhuma na palavra. Então você gera ansiedade, né?
há um ditado que foi gerado há algum tempo atrás, não sei se foi na década de 90, que dizia, não sei o que, de 2000 não passará. Como é que é? 1000 chegará e 2000, vocês viram que vocês sabem. Ficou gravado na cabeça do povo. Né? Mas, amado, passou o 2000, está passando, o 2000 está indo embora. Nós não podemos marcar data, não caia nessa tentação, porque isso aí não tem base nenhuma na palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 1 e 2, vai dizer assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhe, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite, como eu já li aqui no texto introdutório. Só Deus sabe. Atos, capítulo 1, versos 6 e 7, diz assim o texto: e disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu por sua própria autoridade. Quando Jesus aqui esteve, ele foi ocultado a Cristo enquanto esvaziado da sua glória, da data do seu retorno. Ele não sabia, ele falava, está reservado à autoridade do Pai. Evidentemente que depois da sua assunção aos céus, dessa restituição da sua glória, a Trindade sabe. Mas naquela condição de Cristo, enquanto esvaziado da glória, ele não sabia. É um segredo que está guardado nos céus. Amém, queridos? Mas nós precisamos, como eu disse e repito, estarmos vigilantes, porque Jesus está para voltar. Tá certo? Em Mateus 24, como eu já disse, pregado o Evangelho tem que ser pregado em todas as nações. Quando isso vai acontecer? Apesar do advento da globalização, da internet, hoje você tem o Evangelho entrando em países que inibem, tipo o Iêmen, a entrada do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Você entra por rádio, você entra por televisão, via satélite, não tem como, o pessoal está levando a palavra de Deus. Daqui a pouquinho, nós vamos ter uma surpresa. O Evangelho vai estar sendo proclamado, vai ser proclamado para todas as pessoas, e Jesus vai voltar. E eu creio, particularmente, segundo a palavra de Deus, que não há necessidade de todas as pessoas saberem quem é Jesus Cristo de fato. Porque há em Romanos um texto que diz que nós seremos julgados segundo a nossa própria consciência. Pastor, como é que vai fazer os indígenas não alcançados no meio da floresta, pessoas que não ouviram nunca de Jesus? A Bíblia fala que foi colocado no coração do ser humano a eternidade. Ele não sabe explicar o porquê, e o Espírito Santo revela a ele a razão do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo, então, vai julgar, Deus vai julgar essas pessoas segundo a sua própria consciência. Nesse sentido, eu não tenho esse critério como absoluto, mas como regra, via de regra, mas não como absoluto, porque Jesus pode voltar, mesmo se alguma etnia, algum grupo não ouvir de fato o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Deus vai se revelar a eles. Amém? A revelação de Deus sempre chega na frente do missionário. Deus sempre se revela às pessoas antes de que nós cheguemos à vida deles. Isso é um fato. Caso assim não fosse, seria muito injusto o juízo final. Seria muito injusto essa questão de termos colocado Jesus como Redentor da nossa vida. O Espírito Santo vai fazer esse papel de revelação ao coração de cada pessoa. Amém, querido? Segundo ponto. Por favor, segundo ponto. Obrigado. Ele voltará em Israel. Onde, né? Diz Atos, capítulo 1, verso 10 ao 12. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Amém? Por que eu coloco Israel? É comum a maioria dos estudiosos dizer que ele vai voltar no monte de Israel e vai pôr os pés lá, naquele monte. Amém? Mas eu acho que não há um local específico, mas a nação, sim.
Jesus volta em Israel. Jesus volta porque ali ele se manifestou, ali ele foi assunto e ali ele prometeu que voltaria. E nós cremos que ele vai voltar em Israel e isso vai ser revelado a todas as pessoas. No mundo todo nós vamos saber que Jesus voltou. É uma revelação que ninguém vai ficar indiferente a ela, porque Deus Pai vai fazer com que você, no momento da volta de Jesus, saiba que o Senhor voltou. Amém? O terceiro ponto, fazendo um favor, ele voltará literalmente. Como vai ser? Atos 1, 10 a 11. Lá, Jesus voltará fisicamente. E eles ficaram com os olhos fitos, e esses dois homens vestidos de branco são dois anjos, e que disseram: Galileus, vocês estão olhando para o céu, né? Este Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu voltará da mesma forma. A mesma forma como? Literalmente. Alguns estudiosos vão dizer assim: não, Jesus vai voltar simbolicamente, não vai voltar literalmente. Não, Jesus volta fisicamente. Jesus vai voltar assim, amado, através das nuvens. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 14, diz assim: há corpos celestes e há corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes são um e os dos corpos terrestres é outro. Tá certo? E Apocalipse 19, 11 diz: vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Ou seja, Jesus vem montado num cavalo branco, né? Uma figura de linguagem, e ele vem fisicamente. Quando Jesus se esvazia da sua glória, em Filipenses capítulo 2, e se torna menor que os anjos, semelhante a nós. Por que semelhante a nós? Porque ele não tinha pecado. Amém? Ele não tinha pecado, era perfeito. Era santo, 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 continuou sem perder a sua santidade, mesmo encarnado. Mas houve um esvaziamento da parte de Cristo. E por que então ele fala literalmente? Esse mesmo Jesus que se encarna e tem um corpo, tem depois da sua ressurreição, morte e ressurreição, um corpo glorificado, o qual nós teremos a semelhança dele. Por que eu digo a semelhança dele, um corpo? Porque Jesus é Deus eternamente, amém. Nós não vamos ressuscitar Deus, sendo deuses. Nós vamos ressuscitar com um corpo glorificado, tá certo? Um corpo, segundo a palavra de Deus, incorruptível, não mais propenso a se corromper, não mais um corpo propenso a ficar enfermo, não mais um corpo propenso, amado, a cair, não mais condicionados às nossas emoções. Vai ser um corpo incorruptível, mas jamais Deus, como é Jesus. Por isso que é semelhança. Amém? Então, quando ele volta na Trindade, só tem Jesus com corpo. O Espírito é Espírito. Deus é Espírito. Deus não tem um corpo, não tem uma forma, Jesus tem. Jesus abnegou-se dessa essência divina da Trindade e se transformou à nossa semelhança e se limitou, ou seja, tomou essa forma de um corpo incorruptível para me salvar e te salvar. Incrível isso. Mostrando para nós que, se for preciso nós diminuirmos para que ele cresça e diminuirmos para que os outros cresçam, nós precisamos fazer, porque isso faz parte da essência de Deus. Até mudarmos a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, de se comportar, de vivermos a nossa comunhão uns com os outros. É preciso ser humilde o suficiente para colocar esse nosso saber, a nossa estrutura comportamental, tudo em segundo plano, em benefício do seu próximo. Amém, irmãos? Então Jesus volta com esse corpo que nós teremos a sua semelhança. Ele vai voltar literalmente. Nós vamos poder se encontrar com Jesus, de fato, como ele é. E eu acho que vocês se lembram bem que durante 40 dias depois da sua ressurreição, ele teve alguns encontros ali com seus discípulos. E desses encontros, eles estavam no cenáculo, todos eles temerosos, e Tomé estava ali. E Tomé duvidou que era Jesus. E ele fala assim: Tomé, toca aqui, nas suas chagas, nas suas feridas. Né? E Tomé toca e é convencido de que ele é Jesus, e ele fala para ele: deixa de ser incrédulo e creia. Né? Vocês conhecem bem essa passagem. Mas o que está implícito nesse texto?
O Jesus que eles andaram junto não era a mesma aparência do Jesus ressurreto. Eles já tinham dúvidas, porque esse corpo de Jesus estava em franca transformação para esse corpo incorruptível. Lembra que Maria Madalena que encontra ele no jardim, e ele fala, não toca em mim, porque eu ainda não fui ao Pai. Eu não voltei ainda ao Pai. Não podia tocar nele. Olha que interessante, naquele momento. Então há mistérios nessa questão, a gente não sabe explicar muito bem isso, mas nós sabemos e temos uma certeza. Nós teremos um corpo incorruptível como Jesus o é. Aleluia, irmão. Louvado seja Deus. E nós vamos encontrar Ele literalmente na sua volta. Louvado seja o Senhor por isso. Você já pensou nisso? Ter um encontro pontual com Cristo, literal com Jesus? Você já orou nessa direção? Quando eu fui novo convertido, nós íamos demais na mata e orávamos madrugada dentro. Eu e minha esposa não tínhamos muito juízo nessa época. Porque a gente levava os nossos meninos bem pequenininhos, né, e ficávamos ali, aquele frio na mata, e a gente levava cobertor, e eles ficavam ali, cobria eles, e orava até 3 da manhã, 3:30 da manhã, chegava em casa 4 da manhã, um negócio impressionante. Como é que ela começou a ir na mata? Eu ia toda sexta-feira com os irmãos, ia orar toda sexta, recém-convertido, e não sei se alguém já teve essa experiência, quando cai fogo do céu na mata, a turma fala fogo do céu, né? Quem já teve essa experiência de ver os gavetos brilhando na mata? O Almir, a Hugo, o Rodrigo, o Diego já teve, que bênção, né? O irmão da minha esposa, já falecido, Carlos, ele era muito cético. Aí levamos ele numa vigília e colocamos ele sentado, porque ele era muito pesado, pesava quase 200 quilos, e ele estava lá sentadinho, bonitinho, com aquele ceticismo dele, e nós orando, e debaixo da cadeira dele, em torno dele, os gavetos mortos, né, secos, o mato começou a ficar reluzente, e ele começou a olhar para os pés, começou a chorar. Deus não precisa que nós baseemos a nossa fé em sinais e nem devemos basear a nossa fé em sinais. Mas Deus, às vezes, coloca sinais para nós se tocarmos que Ele está presente no nosso meio. E ele se converteu naquele dia, louvado seja Deus, porque Deus quebrantou o coração dele. Então nós íamos para esses lugares e os meus filhos começavam a correr para pegar gravetinho. A Tina começou a ir, como eu estava dizendo, porque um dia eu cheguei em casa e ela achava que eu estava ficando louco, que eu falava, a mata brilha, os troncos das árvores ficam reluzentes, é um negócio impressionante. Ela começou a pensar, meu marido está ficando louco. Esse negócio de fé e muita oração pirou a cabeça dele. Aí um dia eu se toquei que ela não estava assim, com essa descrendice, né? Levei eu e o Wilson. O Wilson hoje é encarregado, é o coordenador da pasta de Química da Unifran, aqui de Franca. E ele era estudante de Química na USP nessa época. Ele também pegou esses gravetos e levou para analisar, olha a cabeça dele. Levou para a USP para analisar e constatou que era matéria morta, né? E ficou pasmo, e ele se agarrou tanto na fé que, graças a Deus, nunca mais se desviou. Um homem de Deus, o Wilson. Tem muito boa amizade com ele. Levei para a Tina, cheguei 3:30 da manhã em casa aproximadamente, entrei no quarto, acendi a luz. Ela falou, bem, estou dormindo. Eu falei, não, acorda, que eu quero te mostrar um negócio. Ela falou, tá bom. Acordou, sentou, falei, abre a mão. Ela abriu, assim, eu coloquei um monte de graveto. Ela falou, o que tem isso? Isso aqui é folha. Eu falei, legal, apaguei a luz. O trem brilhando na mão dela. Ela olhou, acendi a luz, apaguei, acendi, apaga de novo. Começou a ir para a mata orar. Nunca mais parou. Deus é tremendo, amado. Quando a gente fala que Deus vai voltar literalmente, e eu, para resgatar o raciocínio aqui, eu aprendi a orar. Pai, faz o meu coração bater no compasso do teu coração. Faz eu experimentar a tua presença. Faz eu discernir a tua presença. Me sensibiliza para que eu comece a pensar como o Senhor pensa.
e se revela a mim. Eu não quero te ver, eu quero me encontrar com o Senhor. Porque eu sei que o Senhor está perto de mim. Se Deus está perto de mim, se Jesus está perto de mim, se eu sou habitado pelo Espírito, eu preciso aguçar essa sensibilidade em mim. Eu preciso quebrar as barreiras do meu ser. Se o meu ser atrapalha eu me comunicar com o Senhor, eu preciso começar a vencer isso. A lógica, essa coisa da razão, de tentar limitar Deus dentro da minha caixa, dentro da minha cabeça, não dá. Então eu preciso transcender as minhas limitações. Só o Espírito Santo vai te fazer isso. Do jeito dele, ele vai se revelar a você, a ponto de você discernir a voz dele. Eu gosto muito de Atos capítulo 3, quando está subindo Pedro, João e Tiago para orar no templo, e tem lá um coxo, um homem aleijado, pedindo esmola. E Pedro chega perto dele, ele pede ouro, ele fala: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o homem levantou e saiu pulando, e foi atrás deles, e foi entrar para o templo pulando, agradecendo a Deus. Você sabe o que eu discerno do que aconteceu com Pedro e com os apóstolos depois da morte de Jesus? O Espírito passou a habitar neles no Pentecostes, e eles perceberam que a voz e a essência de Jesus morava dentro deles agora, porque o Espírito é igual a Jesus. Aleluia, irmão? E eles discerniram: o que eu tenho? O que eu tenho? Jesus Cristo de Nazaré. Em nome dele, levanta e anda. Jesus está contigo. E esse Jesus, quando você vê literalmente, ele vai olhar para você, e você vai discernir ele na sua história. Você vai discernir ele nos momentos da sua vida que você passou, que você jamais imaginava que Jesus estava ali. Deus vai revelar a você a presença efetiva dele na sua vida, no decorrer das suas faixas etárias aí, das suas épocas de vida. Jesus é presente na nossa vida, e ele vai se manifestar literalmente. Você vai poder abraçar ele e falar: obrigado, Pai, com firme convicção de que é o mesmo Cristo que se revelou a mim e a você. Último ponto: a igreja será arrebatada. Como que vai acontecer isso? Está lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, é um anjo, né? A categoria de anjo, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem vai ressuscitar primeiro? Os mortos. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, inspirado pelo Espírito Santo: depois disso, os que estiverem vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Bom, há estudiosos que nas posições escatológicas, que é o pré, o meso e o pós-tribulacionista. O que significa isso? Que Jesus volta antes da grande tribulação. Há uma grande tribulação que, segundo as contas bíblicas, vai demorar 3 anos, 7 anos, na verdade. Ela vai demorar para se cumprir. Alguns creem que antes da grande tribulação que se vai bater no mundo, Jesus volta e arrebata a sua igreja. Aí começa a grande tribulação. Outros creem que não, que nós vamos passar metade da tribulação aqui, a igreja. Deus não vai tirar a igreja. No meio da tribulação, 3 anos e meio, Jesus volta e recolhe a igreja. Outros acreditam que é pós a tribulação, os pós-tribulacionistas, de que nós vamos passar por toda a tribulação e Jesus vai voltar. Porque alguns dessa linha creem que a igreja está fria, que a igreja precisa ser avivada, e ela só vai ser avivada através do sofrimento. Há muitos irmãos que creem assim. O meu pastor, por exemplo, conversando com ele, que é o pastor Edson, ele acredita de que a igreja vai passar pela grande tribulação, porque ele está assustado da frieza da igreja, da falta de amor da igreja. Ele defende, então, de que nós vamos precisar passar por esse sofrimento para ter um avivamento efetivo, para nós aprendermos a valorizar Deus na nossa vida e não as coisas. Aprender a valorizar a essência do que nós somos, homens e mulheres espirituais, em detrimento do material.
que é o nosso corpo, que é essa super proteção que nós fazemos em torno de nós mesmos, né? Nós nos garantimos de todas as maneiras para termos uma vida boa e colocamos em segundo plano a vida espiritual. Não é assim a igreja hoje? Fala a verdade. Nós pensamos assim, nós agimos assim, e isso denota princípios e valores distorcidos. Eu sempre criei nesse mesmo, ou seja, no meio da tribulação a igreja ser arrebatada. Eu ainda creio assim, mas estou propenso também a acreditar que de repente Jesus pode voltar só no final da tribulação. Porque eu não creio que ela vá ser arrebatada antes da tribulação. Ela vai passar por isso. Sabe por que eu não creio? Porque há uma parábola das 10 virgens que me preocupa muito. 5 tinham óleo suficiente, as outras 5 não tinham. E o que fala essa parábola? Que Jesus voltou e aquelas que não tinham óleo suficiente começou a pedir óleo para as outras. Ela falou, não, se eu te emprestado o meu, eu não vou ter, para quando o mestre voltar, o noivo voltar. Resultado, volta, essas 5 entram e as outras ficam. Qual que é a narrativa? A porta se fechou. Não tem segunda oportunidade. Não tem uma segunda chance. E eu aprendo nas Escrituras que muitos vão ser salvos através do sangue. Vão ser salvos através do martírio. Então, se vão ser salvos através do martírio, eu preciso acreditar que 3 anos e meio vai ser o tempo suficiente para esse pessoal aprender de que, de repente, eles precisam entregar a vida a Cristo. E muitos de nós seremos martirizados. E isso vai fomentar a fé. Porque não tem segunda chance no arrebatamento. Amém, irmãos? Eu vi, ouvindo o Luciano Subirá falar sobre isso, ele diz que tem o filme Deixados para Trás, né? Que de repente dá essa impressão de que esse pessoal que ficou, Jesus vem e resgata eles em função do sofrimento e tal. E ele fala assim, gente, cuidado, a Bíblia não fala isso. Eu também acredito que a Bíblia não fala isso. Isso é bom, né, para iludir crente, mas não é verdade bíblica. Não tem segunda oportunidade depois do arrebatamento. Quem ficar, dançou. Esse filme que você vê pastor ficando no púlpito, eu acredito. Gente da igreja, a igreja sendo arrebatada, gente ficar sentado aqui porque não anda com Cristo, eu acredito. Porque anda com a igreja, mas não anda com Jesus. Não tem intimidade com Cristo. Pouco tempo atrás, conversando com uma pessoa, e essa pessoa disse, pastor, eu tenho uma vida sexual ativa mesmo sendo solteiro, isso é moda hoje, isso é normal, não tem problema nenhum. E eu sou crente, qual que é o problema? Falei, meu irmão, você pode ser crente, mas não crente em Jesus Cristo de Nazaré. Pertenço à igreja do pastor fulano, do pastor ciclano, no caso é pastor Laércio, congrega conosco. Você pode pertencer a essa, mas a de Cristo não. Ninguém entra com pecado no reino. Não confessado, não arrependido. Evidentemente nós temos pecado, mas ninguém é condicionado nele. Ninguém entra sem santidade. Sem santidade, a Bíblia fala, ninguém verá a Deus. Então é preciso santificar. Isso eu vou falar na parte da noite. Amém, queridos? A palavra diz então em 1 Tessalonicenses, olha, capítulo 4, versos 16 e 18. Pois dada a ordem à voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, que estivermos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolem-se uns aos outros com esta palavra. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Vamos ficar de pé. Jesus vai voltar. Jesus está às portas para voltar. E é um consolo isso para nós. Quando nós cantamos Maranata, vem Senhor Jesus, amados, leve isso a sério. Hoje, viva uma vida pontual com Cristo Jesus. Tenha um relacionamento pontual com Ele. Porque é isso que vai garantir você entrar na glória. Amém, queridos? Eu quero orar com vocês. Depois nós vamos cantar um cântico. Bênção de Deus. Quero orar com vocês. Em nome de Jesus. Eu não sei a sua situação.
Mesmo você que já é batizado no nome de Jesus, segue o exemplo de Cristo, está aqui congregado, quero te dar um conselho em nome de Jesus Cristo. Tenha uma vida pessoal com Cristo, de intimidade com Ele, de obediência a Ele. Não é você ser religioso ou religiosa, não é você estar vinculado a um segmento religioso, é você dar respostas para Cristo e a sua palavra. Quando nós temos essa disposição para com Deus, amado, Jesus pode voltar a qualquer momento, você vai estar com Ele. Aleluia, porque você já anda com Ele, seus filhos já andam com Ele. Quero orar com você para que você, em nome de Jesus, e todos nós estamos dentro disso, em maior ou menor grau, não se equivoque. Volte a ter um relacionamento com o Senhor, de amor, de amizade, de respeito, de consideração, e de temor e tremor. Porque quando Jesus voltar, vai trazer juízo e não vai trazer bênção para esse mundo. A igreja vai ser abençoada, mas o mundo não. Pai Santo, em nome de Jesus, o Senhor tem chamado o teu povo não para viver como o mundo dita, como o mundo anda, mas tem chamado o teu povo para andar como o Senhor andou, para ser como o Senhor o foi. E nós queremos, em nome de Jesus, nessa manhã, dizermos a Ti, Pai, de todo o nosso coração, estamos longe, longe, muito longe, de andarmos como o Senhor andou, de ter o nosso coração batendo a mesma medida do Teu coração, de nortearmos os nossos pensamentos como são os Seus pensamentos. Pai, em nome de Jesus, transforma mais e mais a nossa vida, ó Deus, parecidas contigo. No nome de Jesus Cristo, gera uma amizade profunda, com elos, Senhor, inabaláveis, com vínculos, ó Pai, inabaláveis, ó Deus, de amor, de carinho, de respeito, Pai, para contigo, no nome de Jesus Cristo. Põe a Tua bondosa mão sobre a vida de cada um de nós, estende a Tua bênção, ó Deus, que o Senhor está colocando agora sobre eles, as suas famílias, aos seus familiares, no nome de Jesus. Oramos assim, amém. Vamos louvar o Senhor. Tenha uma semana abençoada em Deus, amém?